Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Despertar Espírita. E hoje é um Despertar Espírita muito especial. Está aqui ao nosso lado a doutora Ana Rosa Airão. Ela é médica com especialização em neuropediatria e ela também tem formação em terapia familiar. E hoje nós vamos conversar sobre vivências em família, porque a Ana Rosa está à frente de um programa na TV Nova Luz com muito sucesso, que é o Vivências em Família, é uma videoaula. Ana Rosa, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Yasmin, obrigada. É muito bom conversar sobre família, até porque nós estamos num tempo no qual a família está com um desenho muito diferenciado. Algumas pessoas dizem até que a família acabou, mas a gente sabe que não é bem assim, né, Ana? Não, a família está no plano de Deus. Se o que está no plano de Deus não vai se destruir, não vai acabar. Ela faz parte da organização que Deus criou para que o espírito possa evoluir. O que a gente vem vendo são ajustes que são naturais de acordo com as mudanças da sociedade, dos espíritos encarnados, necessidades. Então é natural que as pessoas fiquem um pouco perdidas porque não estão acostumadas a lidar com as mudanças ou a ver algo diferente do que estão acostumadas. Mas, na verdade, a família, ela faz parte da lei de Deus. Ela não vai acabar, ela não está acabando, ela só está em transformação. Como é que você fez, como é que foi elaborado esse desenho do Vivências em Família? Fala pra gente, porque é um programa que está com sucesso, todo mundo querendo acompanhar como se fosse um curso. Fala pra gente sobre isso. Olha, o Vivências em Famílias, ele traz alguns assuntos, que são assuntos da terapia de família, relativos mesmo à visão sistêmica da família, que é uma maneira de você entender o funcionamento, uma maneira de você entender a dinâmica familiar, acrescidos do esclarecimento que a doutrina espírita traz. Então a gente trouxe alguns conteúdos básicos que a gente já trabalha há algum tempo, inclusive na nossa área profissional, que é o que é a família, essa noção de que o indivíduo ele não precisa daquela estrutura tradicional para considerar aquele grupo uma família. Uma família hoje pode ser só chefiada por uma mulher, uma avó que cria os netos, né? Dois indivíduos, isso é uma família, diferente daquele modelo antigamente exigido, formatado. Então a gente veio falando sobre o que é a família, sobre os estágios de vida da família. A família também tem estágios, assim como o ser humano. A gente vem falando das peculiaridades de cada estágio, que são conhecimentos que depois que você adquire, te dá uma tranquilidade para você lidar com as situações do dia a dia. Te dá uma nova maneira de encarar aquilo que antes parecia um problema. Quando você começa a adquirir esses conhecimentos, quando você começa a usar isso, essas informações no seu dia a dia, isso começa a modificar a sua maneira. A gente tem um exemplo, por exemplo, quem tem filhos pequenos. Ter filhos pequenos significa muito mais trabalho. Isso faz parte, isso é natural. Então a gente vê as pessoas cansadas, os casais que têm um filho novinho, né, um bebê exaustos. Impacientes uns com os outros, porque é natural. Quando a gente está cansado, a gente fica meio impaciente mesmo, né? Você tem que reajustar a rotina. Então, antes você tinha uma rotina de horário de dormir, de lazer, de organização da casa, tudo muda em função daquele ser que chegou e que necessita de cuidados. Então, é interessante que o casal saiba que os filhos crescem, lembrar, todo mundo sabe disso, mas parece que naquele período aquilo toma uma dimensão que nunca vai passar, é um trabalho infinito. E não é, isso faz parte. Quem tem filhos pequenos vai ter um grau de estresse naturalmente acrescido ao dia a dia. Quando você lida com esse estresse de uma forma natural, não, então tá, todo mundo que tem filho passa por um momento assim de mais trabalho, de mais ajuste, de mais cansaço, é natural. Então também vou passar, vamos fazer parte, reorganizar. Então, esses pequenos detalhes, quando se afirma isso, quando as pessoas tomam consciência, é algo que todo mundo sabe. Mas quando você vê isso organizado, quando você vê essa dinâmica, a questão do casal, né? Dizer para o casal que é uma época que você tem muitos divórcios, quando os filhos são pequenos. É uma época de pico de divórcio. Por quê? Por causa disso tudo que você falou. As pessoas estão mais irritadas, estão mais cansadas, estão mais impacientes. Você tem questões financeiras novas. Não é só questão de trabalho da rotina, mas finanças que se mudam, que você tem que mudar o gerenciamento. Então, tudo isso, novas responsabilidades para aqueles que se tornaram pais. Tudo isso vai acrescentando na relação do casal mudanças. Então, se as pessoas entendem que, olha, calma, não vamos
resolver as coisas assim no ímpeto, vamos ter um tempo para esperar, para acalmar, vamos deixar passar um pouco, vamos tentar rever, vamos tentar ver como é que a gente pode amenizar uma coisa ou outra. Isso muda, né? Isso dá para o casal dar uma respirada. Então tá bom. Então vamos respirar, esperar um pouquinho para continuar. Olha, o que a Ana Rosa está dizendo, eu tenho comprovado porque muitos companheiros têm dito para mim que ao assistirem às videoaulas da Ana Rosa, eles começam a perceber que as situações familiares, elas se repetem, que eles não estão envolvidos num problema, eles estão apenas com um desafio próprio de todas as famílias. E isso parece que dá uma tranquilidade, é como ela falou, né? Ah, é assim que a coisa anda, isso vai passar, é uma fase. Tem até uma amiga que diz que o filho entrou na adolescência e que ela pensou, meu Deus, o meu filho está obsediado, a minha família acabou, está tudo dando errado. Mas não, é uma fase nova que começou. Me fale um pouquinho disso, porque ela disse que ouvindo algumas questões da Ana, ela se acalmou e ela disse que ela só tem que observar e dar as orientações necessárias. Como é que é isso, Sim, Ana? a adolescência é um período muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com os adolescentes. Por quê? Porque eles estão naquela fase de transição em que se acreditam independentes, mas ainda não são. E é muito interessante que você vê o idealismo, você vê o desejo de fazer o bem, você vê força para levar uma ideia à frente, coisas que os adultos, com o passar do tempo, aquilo vai arrefecendo, às vezes, em muitos adultos. As pessoas vão se deixando vencer pela rotina, vão se deixando vencer pelos problemas do dia a dia. E quando você vê o adolescente está chegando com aquele gás enorme para poder transpor aquele problema, transpor aquele obstáculo, botar na rotina, botar em atividade física, em atividade mental. O gosto pelos interesses novos. Então, como você aprende quando você está conversando com um adolescente? Você vai aprender questões de informática, essas questões das mídias sociais, que se a gente não tiver esse contato, a gente vai ficar ultrapassado, vai ficar congelado no tempo. Então, a gente precisa olhar a adolescência como esse período. Um período em que se ensaia a vida adulta, se ensaia a sair um pouquinho de casa, ser um pouco mais independente, mas ao mesmo tempo você pode retornar. Você vai e volta e você tem por trás o respaldo da família. Isso que é importante a família saber, né? Ela saber que o adolescente, ele ainda não tem a maturidade de um adulto, porque tem muitos pais que tratam o adolescente como se já fosse um adulto, em termos de liberdades, de escolhas. Em alguns momentos você tem que disciplinar sim, você tem que dar um limite sim, mas ao mesmo tempo você também não pode tratá-lo como uma criança e ficar ali protegendo, guardando numa redoma, porque é o momento dele treinar o espaço dele no mundo, caminhar, a autodefesa, a auto-organização. E olha, gente, a gente tem que perceber que a forma de nós lidarmos com os nossos filhos tem que ir mudando ao longo do caminho, porque eles são diferentes quando têm 15 anos, quando eles têm 10, quando eles têm 7. E o grande problema, muitas vezes, que nós temos é que a gente quer perseverar no mesmo tipo de contato e de forma de se relacionar quando eles têm 18, o mesmo que nós tínhamos com eles quando eles tinham 12, 13. A gente precisa perceber isso, né? E a gente precisa perceber que as gerações mudam. A gente olha do ponto de vista espiritual, né? Tudo isso que a gente está conversando, quando um casal recebe um espírito como filho, tem a mudança material, mudança na rotina que é vista, mas tem a mudança energética que não é vista, porque é um outro espírito que chegou ali naquela casa, que vai despertar sentimentos, vai trazer a sua bagagem emocional, a sua bagagem espiritual. Quando vai chegando a adolescência, a gente sabe que é o período que o espírito ele está como que realmente assumindo a sua personalidade. Às vezes, na infância, a personalidade do espírito ela fica muito influenciável pelo ambiente. Quando vai ficando mais velho, ele vai se assumindo. E quando você vai vendo essa questão do lidar com o espírito nas várias fases da vida, você tem que entender que ali tem um espírito, filho de Deus, que traz uma bagagem grande atrás. Então, às vezes, um filho pequeno, ele traz uma bagagem espiritual que o pai e a mãe não sabem nem como lidar. Às vezes, essas crianças que já nascem hoje todas conectadas, todas sabem lidar com aparelhos eletrônicos, com tablets, internet e celulares, e mexem, descobrem. Então, como lá no consultório chega o pai e a mãe, eu não sei mexer, mas ele sabe. Ele mexe, ele tira foto, ele põe no WhatsApp. Como assim? Então, provavelmente, eles lá no plano espiritual, eles já estão convivendo com esses aparelhos, com essas formas de comunicação, e a gente aqui ainda, já estávamos aqui encarnados, pegamos aqui embaixo só, não estávamos lá em cima vivendo com isso tudo, e eles pegaram isso. Então, a gente tem que saber dar a eles também espaço
para que eles possam trazer um pouco dessa bagagem e compartilhar. Ah, isso é tão importante, porque muitas vezes nós fazemos a fantasia de que nós somos os educadores e que eles são os educandos. Mas existe uma forma também de nós sermos os educandos deles, porque eles têm muita coisa a nos falar. Então, a gente interagir com bastante, eu diria, humildade, né? Você saber o momento certo, que você tem que dar limite, você tem experiência, você pode falar, mas o momento de você se abrir para escutar o seu filho, e ele pode ter coisas muito interessantes a mostrar para você. Eles têm, né? A gente tem hoje, né, os terapeutas de famílias, existe algumas falas na atualidade falando sobre a criança mimetizada. Mas o que é a criança mimetizada? É uma criança que ela se acredita como adulto. Ela não se vê como criança. E que isso está muito comum, porque no final a criança ela foi ganhando muita independência. Ela tem acesso aos programas de televisão como os adultos têm. Muitas famílias não sabem selecionar isso. E acaba que, como a gente viveu uma geração muito preocupada com como lidar com os filhos, a gente teve um pouco questionamento de até onde os limites, como é isso. Muitas crianças foram crescendo, sendo tratadas como se já soubessem, como se já fossem adultas. E não pode ser assim, né? A gente tem que saber que eles não estão, eles estão chegando, eles precisam de orientação, né? E aí eles chegam achando que eles estão de igual para igual, conversando de igual para igual, questionando tudo, discutindo. Tudo tem que ser argumentado, uma coisa imposta não é aceita. Então, foi uma mudança, inclusive, na questão psicológica, na estrutura psicológica hoje, de quem está na infância, o espírito que está na infância, ele não está hoje vivendo a mesma infância que nós vivemos, nem que as gerações passadas. Talvez uma criança hoje de 10 anos já tenha uma infância, tenha vivido uma infância diferente de quem está nascendo agora. As coisas estão mudando muito rapidamente, né? Então, é preciso hoje entender isso e mostrar para a criança, né, que ela é criança, que apesar dela ser respeitada, dela ser ouvida, de você explicar para ela as coisas. Hoje as crianças gostam muito quando você vai mostrar o porquê. Ah, precisa comer legume, precisa comer verdura. Antigamente se colocava no prato e se comia. Agora não, por que eu preciso comer legume e verdura? Porque faz bem para o seu corpo, porque você precisa das vitaminas, porque tem a saúde. Então é como se a criança hoje, apesar de emocionalmente ainda ser criança, ela tem um acesso em termos de conhecimentos, de estímulo, que os próprios desenhos animados, os programas de televisão, a gente vê que é um estímulo de letras, de música, de alfabetização de números, de inglês, em outras línguas. Ela se sente independente, ela ganha um cabedal, mas ela ainda não tem emocionalmente como gerenciar isso. Então a família precisa mostrar isso para ela. Olha, eu escuto, eu ouço você, mas eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou sua avó, eu sou responsável por você. Vamos conversar, vamos organizar e ver o que é melhor para você. Eu não estou decidindo por mim, estou decidindo em prol do seu benefício. Muito bom. Gente, olha só, vocês podem assistir essas videoaulas com essa temática tão interessante, encabeçadas pela nossa querida Ana Rosa, pelo YouTube ou pela TV novaluz.com. É só você colocar Vivências em Família e você vai poder assistir assim, inclusive colocar em ordem, né? Porque é como se fosse um curso mesmo, é muito interessante. Essas questões têm a ver com todos nós, porque todos nós estamos vivendo nesse mundo. Se não temos uma família consanguínea, nós estamos com famílias de várias formas, né? A minha filha do meio tinha uma amiga na escola que ela vivia com a segunda esposa do pai dela, que já estava na quarta esposa. E a primeira esposa do pai, que era a mãe dela, não tinha afinidade com ela. Então, veja bem como é que é diferente isso. Hoje em dia nós temos uns desenhos familiares muito diferentes. Nós temos as famílias nas quais o pai e a mãe são do mesmo sexo. Como é que é isso? É um desafio, não é? Na verdade, talvez o desafio seja maior para nós que estamos de fora do que para as famílias em si. Essas famílias, elas vivem as mesmas situações que todos nós vivemos, de educar os filhos, de lidar com os estresses do dia a dia. As crianças, elas vivem naquele ambiente cercado de amor. Em geral, são famílias, né? As famílias homoparentais. São aquelas famílias que, quando adotam uma criança ou quando procuram a inseminação gerar o próprio filho, fazem isso de forma pensada, de forma planejada, se organizam para ter essa criança. E a criança cresce num ambiente que ela não sente
diferença. É um ambiente muito amoroso. Acho que eu tenho tido oportunidade, alegria de conviver, que são amigos muito queridos. A gente percebe o planejamento ali, como você falou, porque são crianças que elas vêm muito planejadas, muito desejadas. Né? Então é uma beleza a gente ver que há um amor, uma orientação muito séria, realmente um desejo de acertar muito grande. E aí, assim, acaba que quem está de fora é que acaba criando obstáculos extras para essa família. E os estresses extras são o quê? Relacionados ao ambiente social, a como é que vai ser a escola lidar com isso, como é que vai ser a sociedade a encarar isso. Então, a sociedade acaba, às vezes as pessoas até sem querer, acabam criando para essa família mais, além de todos que tem, do que os desafios naturais para uma sociedade. Né? Então, é bom assim, que as escolas hoje em dia já estão se preparando para lidar com isso. As crianças em si, a gente vê que as crianças... Elas vêm com muita naturalidade, né, Ana? Isso, para elas não faz diferença. Graças a Deus. Muito engraçado. Né? Graças a Deus. Então, são desafios que nós temos na atualidade. Agora, como é que é esse desafio que você tem que conviver com uma família que se multiplicou? Porque hoje em dia, quando o pai e a mãe se separam, não há uma divisão, há uma multiplicação. Isso é o ideal, né? Isso é o ideal. E é um desafio, né? Porque tem a madrasta, que hoje em dia a gente não tem mais aquela ideia de madrasta, que é madrasta. Não, é uma boa drasta, né? Temos os companheiros, temos os filhos que são os nossos, mas outros que são os deles, mas que vêm porque são irmãos dos nossos filhos, então são amados do nosso coração também. Como é que fica isso? A gente tem várias situações. A maneira como os pais lidam com a separação e como eles transmitem isso para a criança vai ser fundamental para que a criança ela se sinta segura. Apesar da gente saber que é uma situação de muito estresse, para as crianças mesmo que tudo seja feito amigavelmente, a gente nem está falando aqui das famílias que, né, quando os pais se separam, a gente vê brigas, né, vê litígios, essas então cursam com muito estresse. Mas, mesmo naquelas em que a separação é amigável, aquilo que a criança antes entendia como família vai se modificar. E como é que vai ser o papel que ela vai ocupar? Ela vai ficar na casa de quem? Ela vai ficar hoje com a guarda compartilhada? Ela vai ficar um tempo na casa do pai, um tempo na casa da mãe? Qual é o espaço de afeto que ela ocupava? Se o pai tiver novos filhos, se a mãe tiver novos filhos, um novo relacionamento, como é que ela se sente? Então, a gente precisa pensar e estruturar essas mudanças de forma que atenda à necessidade da criança. Conversando, explicando, planejando com a criança as mudanças. Eu acho que você falou algo muito importante. É essencial que a criança se considere ainda amada, cuidada, que ela entenda, dentro da ótica e dentro da possibilidade dela, todo esse processo, porque a vida dela às vezes muda da noite para o dia, ela não está entendendo as coisas, porque ela ainda não é um adulto, ela não é um adulto em miniatura, ela tem os limites dela e por isso ela precisa ser orientada e ela se sente perdida em uma mudança muitas vezes rápida demais para ela conseguir digerir. Como é que a gente faz para aliviar isso? Você começou falando, sentando, explicando a situação para a criança, conversando muito, colocando para ela o quanto ela continua sendo amada e continuará a ser cuidada. É por aí? E o que mais? Explicando que os relacionamentos do casal, um relacionamento de casal, ele às vezes tem fases mais fáceis, fases mais difíceis. Às vezes é preciso que se afaste, que haja um momento de separação para evitar uma briga, para que se mantenha a amizade, que se preserve a amizade, mas que o laço pai, filho, mãe, filho, esse não muda, esse não se abala com essas mudanças de geografia, de casa, de endereço. Agora, mais do que o discurso, é preciso que a criança sinta isso, porque às vezes a gente vê esse discurso e de repente alguém se afasta. O pai e a mãe estão magoados com a relação, magoados com o ex-cônjuge, e aí se afastam da criança, deixam de visitar ou deixam de ver com a mesma frequência que viam. O cônjuge magoado, às vezes, coloca todas as mágoas para a criança e ela não tem condições de entender essa situação. Então, ela sofre muito quando há aquelas queixas, um falando mal do outro. Isso faz um mal terrível à criança e nós precisamos nos dar conta disso e evitarmos essas situações. A Joana de Ângeles, ela tem uma página no livro Constelação Familiar, que é Turbulências Familiares, onde ela fala
que em nenhum momento se deve falar mal, expor as chagas do pai ou da mãe para os filhos. Você falar que o indivíduo tem problemas, mas não no sentido de expor os defeitos morais. E pejorativos, né? Muitas vezes acompanhado isso com xingamentos, com uma energia terrível. A gente deve poupar esse ser em formação, esse ser que está ainda crescendo, é uma árvore frágil. Nós precisamos poupá-lo disso, orientando da melhor maneira possível. E aí ela fala isso, né? Que quando você começa a minar que o pai e a mãe, ou os responsáveis, as pessoas que estão à frente daquela família, eles na verdade funcionam como um esteio, né? Uma base segura para a criança. E aí, à medida que você começa para a criança por trás falar mal, criticar, denigrir a imagem do outro, a criança ela perde a segurança. Se essa pessoa que eu confio é tão ruim assim, em quem eu confio? Em quem eu posso confiar? Como é que é isso? Então, a Joana de Anjos fala que todo problema entre os cônjuges deve ser resolvido com maturidade, com tranquilidade, ela fala com caridade, entre os cônjuges, tentando preservar ao máximo a tranquilidade do lar, a tranquilidade dos outros membros da família. Eu vou chamar agora um musical lindo do grupo Acorde da Paraíba, Laços de Família. E depois, quando nós voltarmos, depois do nosso break, você vai conhecer o brinde do Clube de Arte desse mês. Nós voltamos já já. Deixe-se levar nos desatinos e ser. Quero escutar vocês cantando comigo. Coisa linda. Olham pra si. Não sabem como suportar. Lá, 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 lá. Quantas pessoas sofrem por não ter ninguém do seu lado? Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados? Vamos lá comigo. Deixam-se levar nos desatinos e sentem falta do amor. Olham pra si e veem que estão sofrendo, não sabem como suportar a dor. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe aproveite o momento de esclarecimento. O futuro se colhe aqui. Vamos lá, todo mundo cantando o refrão com a gente, batendo palmas. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes da mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes da mesma união, no pulsar de um só. La 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 la. Como é você abraçar seus familiares no aconchego amigo? Bom é você chegar no lar, do sorriso fazer. Que lindo. Ame sua família,
mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite o momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, brigando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, brigando todos felizes na mesma união, no pulsar de um sol. La 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 Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas. São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV Novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Viram só? O nosso brinde do Clube de Arte desse mês é um CD com as audioaulas, né? Aproveitando as videoaulas, vivências em família da Ana Rosa. E eu tenho certeza que é um conteúdo que vai fazer um imenso bem a todos nós. Eu vou rever, vou assistir novamente, vou ouvir esses conteúdos maravilhosos e que eu indico para todos. Gente, dá uma tranquilidade, você vai adorar se você ainda não assistiu. Recomende aos seus amigos, dê de presente, porque é um presente que vai dar frutos para as crianças, para a família, para os netos, para os bisnetos, porque vai criar uma nova cultura familiar, de compreensão dos processos, dos ciclos familiares, dos papéis dos responsáveis, das crianças, como lidar com os desafios mais frequentes que essa vivência familiar nos traz. Ana, quais os desafios, você que trabalha na clínica com essa questão, quais os desafios maiores que você vê comuns no dia a dia da família hoje em dia? Olha, hoje em dia a família está sendo muito assediada, digamos assim, pelos meios de comunicação. Então, os meios de comunicação, eles trazem, na verdade, a cultura de quem está à frente deles. Então, você pode ter um programa que traga conceitos que vão acrescentar, que vão levar ao otimismo, mas a gente vê também uma série de programas incitando a violência, que de uma certa forma, mesmo que não seja claramente, induzindo a violência. A gente vê o esgarçamento das relações afetivas. Então, muitas questões mostrando as relações dentro do ambiente familiar ou dos ambientes afetivos, de trabalho, de convivência, escola. Muita violência, agressão no lidar, falta de respeito com o outro, pouca valorização da intimidade real, que é a intimidade da convivência, do amor, do afeto. Então, a família hoje, ela vem com esse impacto, porque isso entra diretamente dentro do lar. Não é algo que você fecha a sua porta e fique do lado de fora. Isso entra na casa do indivíduo, das famílias. E a família tem que saber, os pais têm que sentar ao lado dos filhos para ver o que os filhos estão vendo. É que a correria é tão grande que às vezes nós não nos damos conta que os nossos filhos estão nos computadores acessando informações inadequadas que eles não têm discernimento para processar.
para ver o que é certo e o que é errado. E sentam na frente da TV assistindo de tudo e nós estamos mergulhados nos desafios da vida cotidiana, de conseguir o dinheiro, de arrumar a casa. Não é isso? A gente tem que parar com esse raciocínio tão materialista e ver, não, o que é principal? Eu tenho que dar uma olhada no que meus filhos estão assistindo, eu tenho que verificar o que eles estão fazendo, porque senão eles estarão desequilibrando-se durante a vida. É uma coisa terrível. Existe uma frase que se fala assim, não importa a quantidade do tempo, mas a qualidade. Mas existe uma quantidade mínima. Não adianta. Então, o tempo que se passa é pouco, mas ele também não pode ser ínfimo, porque se você não tem convivência, você não cria o laço, você não vê o dia a dia da criança. A gente sabe que tem muitos pais que saem muito cedo de casa e chegam tarde, às vezes a criança já está dormindo. A gente sabe que são situações que a reencarnação explica do porquê está se passando por aquela dificuldade toda, mas é preciso também que esses pais entendam que eles precisam, em algum momento, estar com os filhos, priorizar um espaço de convivência, criar laços, principalmente enquanto são mais novos. Que passa tão rápido o tempo, gente. É impressionante quando você olha, seu filho já está adolescente, já está saindo com os colegas e você já não tem mais aquela ascensão sobre ele que tinha antes. E se você não tiver feito a educação no lar, só os processos violentos das provas rudes no mundo vão acabar renovando o pensamento dele. Coisas assim que eu me preocupo muito, que eu converso muito com os pais, a questão dos jogos eletrônicos. Então tem muitas crianças, agora a gente vê cada vez casos de crianças dependentes da internet. Dependentes mesmo, viciados, mas a palavra é essa, tendo que ser tratadas com medicamentos, tendo que ser tratada com psicoterapia para a dependência. Então, jogos que a gente vê de videogame que são violentos, que os pais não sabem. O filho está jogando videogame, você imagina que é um jogo, uma brincadeira, e ali são jogos onde você tem que matar um personagem. São hipnóticos, tão hipnóticos que as crianças muitas vezes saem desses jogos dizendo que vão se matar em qualquer dificuldade, têm vontade de agredir, começam a mudar o temperamento deles em virtude da hipnose que aqueles jogos estão produzindo. A gente às vezes vê programas que a censura, existe uma censura para programas com bebidas alcoólicas, drogas, né, cenas de violência, mas às vezes você vê passando nas entrelinhas uma coisa. Se você tá triste, toma um comprimido que te alegra, isso fica mais leve. Em programas que as crianças estão vendo, que se os pais não estão atentos, eles não percebem. Poxa, isso aqui é uma propaganda do uso de drogas. A droga na forma de um comprimido, ele é uma droga do mesmo jeito. Embora muitas vezes os jovens tenham dificuldade de reconhecer isso. Então, quando se recebe um comprimido numa festa de um entorpecente, ele às vezes não se sente usando uma droga porque ele não está indo num lugar ilícito, ele não está lidando com aquela figura clássica do traficante, mas aquele que está oferecendo na festa também está fazendo tráfico. Então, se os pais não estão atentos a todas essas questões, entender isso, pornografia, como a gente vê pornografia, os adolescentes assim, tendo acesso muito fácil, infelizmente. São coisas que a gente tem que estar atento, que a gente tem que denunciar, que a gente tem que procurar, se expondo. Então tiram fotos, mandam para os amigos, mandam para namorado, namorada, e depois aquilo está circulando na escola inteira. E aí você não consegue mais recolher, tirar aquilo da internet, porque não retira. Você, por mais que aquilo saia do site, as pessoas já salvaram a foto. Com certeza, é muito difícil. Então, e a gente tem que conversar são desafios muito com os nossos adolescentes para eles terem noção, porque eles têm uma dificuldade de observar as consequências dos próprios atos. E quando a gente se senta com eles, olha, se fizer isso, vai acontecer isso assim, assim. Se fizer assim, vai acontecer isso assim. Olha as coisas, as consequências para as quais você pode ser conduzido se você agir dessa forma, né? Precisa muita conversa, muita orientação. E assim, uma orientação religiosa. É engraçado que essa palavra orientação religiosa, eu acho que se criou um preconceito, porque já foi tão mal usada essa expressão, né? E a família, na verdade, ela tem que oferecer à criança esse benefício, né? O porto seguro de acreditar em Deus, de saber fazer uma prece, de saber lidar nos momentos difíceis com calma, com tranquilidade, porque sabe que existe um respaldo do plano espiritual. Então, os pais, eles não podem se furtar a ter um espaço de vivência religiosa dentro do lar. Você não pode transferir isso para a casa espírita ou para a igreja, qualquer instituição que a pessoa frequente religiosa. A pessoa tem que trazer a vivência, a religiosidade, não é a religião, é a religiosidade
religiosidade para a sua vivência diária. É um momento de religiosidade diário que nós precisamos ter, porque nós precisamos da energia de Deus, porque somos filhos dele nos alimentamos também. E aí a criança tem que crescer com essa noção, porque depois que ela é adulta, que ela chega na adolescência, é mais difícil, se ela não cresceu com isso, você conseguir, porque aí são os apelos do mundo, são muitos, as preocupações são muitas. Então, se ela não criou um hábito de rezar, de fazer uma prece desde pequena, o hábito de ler uma mensagem, de parar um minuto para rezar em família, quando ela é adulta, fica mais difícil você querer que ela crie esse hábito. Óbvio que a gente tem que insistir a vida inteira. A gente não vai deixar, porque o filho é adulto, de insistir nisso. Mas se você já sabe disso, tem que começar, a evangelização começa intraútero. Ainda durante a gestação, começa ali já a conversar com aquele espírito, lê uma mensagem, faz a prece, o bebê está no berço, vai do lado do berço, lê uma mensagem, faz uma prece. Temos a doutrina espírita, a gente sabe que nós estamos imersos em um mundo espiritual, que nós estamos num planeta de provas e expiações repleto de entidades perturbadas que entram na nossa casa. A gente fecha as portas para que as pessoas que desejam portas mal físicas, não entrem. né? Mas e as portas espirituais? Como impedir um espírito malsão de perturbar a nossa vida, de perturbar os nossos amores, de perseguir-nos nas nossas atividades diárias? É criando esse espaço de luz dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que é a oração, é Deus. Isso a gente consegue com o Evangelho no Lar. Vamos falar um pouco sobre o Evangelho no Lar? Vamos falar sobre o Evangelho no Lar. Eu gostaria, porque o Evangelho no Lar mudou a minha vida. O meu pai ficou desempregado, eu tinha 15 anos de idade, e as dificuldades financeiras foram imensas, tamanhas. Nossa vida mudou. E aí nós poderíamos ter nos perdido em termos de perturbação, mas nós conseguimos, em virtude dos conhecimentos doutrinários, nós nos voltamos para nós e começamos o Evangelho no Lar. Foi um momento tão significativo de aproximação e de reestruturação da família. Fala um pouquinho disso para a gente. Sim, o Evangelho no Lar é uma reunião muito simples, é uma reunião familiar, onde as pessoas se reúnem em volta de uma mesa, com um livro de mensagens, que pode ser um livro do Emmanuel, da série Pão Nosso, Vinho de Luz, um livro com mensagens simples, curtas, e o Evangelho, para a gente poder ler uma mensagem. Aquela mensagem ela serve como uma preparação, uma tranquilidade, ameniza o ambiente, todos se voltam a atenção para o mesmo objetivo, todos se concentram no mesmo objetivo. Se faz uma prece inicial, uma leitura do Evangelho, comentários e uma prece final. E pode-se, se tiver quiser colocar um copo com água, pedir pela fluidificação da água. Essas etapas que podem parecer um pouco assim, mecânicas, frias, a gente falando assim, primeiro faz isso, faz aquilo outro. Na verdade, elas criam o quê? Um ambiente propício para que os amigos espirituais possam chegar naquele lar, naquela casa. Pode ser feito também no ambiente de trabalho, pode ser feito na escola, naquele local, e gerar uma energia, fazer uma limpeza espiritual, gerar uma energia de harmonia, implantar ali ideias positivas. Então, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por pensamentos negativos, pensamentos de estresse, de violência. E aí, naquele momento, nós somos visitados. Por quê? Porque elevamos a nossa vibração, fizemos silêncio, fizemos uma prece, nos ligamos com Deus através da prece. E aí, os amigos espirituais podem chegar mais próximos de nós e serem ouvidos. Então, naquele momento, vem uma intuição. Naquele momento é feito um tratamento espiritual, às vezes para a saúde de alguém, um passe, uma energia de cura. É feita a desobsessão, às vezes tem algum espírito naquele ambiente familiar, então ele é retirado para ser levado a um local onde ele possa ser tratado. O ambiente do lar não é um ambiente adequado para esse tipo de tratamento dos espíritos necessitados. E com a leitura do Evangelho, com a discussão, a troca de informações, mas assim de forma espontânea, não é doutrinação. É troca de informações, de conhecimento, é discussão para aplicação na vida diária. E nada de culto carapuça, né? Aproveitar esse culto carapuça. Para ficar dizendo, tá vendo? Você fez isso, você fez aquilo. Isso é para você. Isso é para você. Para você, porque você é isso, que você não se comportou, porque
aí vira algo desagradabilíssimo. Ninguém quer participar de culto carapuça. A gente, na verdade, deveria, antes de botar no outro, colocar em si, né? Verdade. Pensar. Porque quando a gente está ali lendo, primeiro é pra gente, né? Então, as pessoas entenderem que as grandes discussões, elas têm que ser feitas dentro do lar. Não pode existir tabu dentro da família para discutir. A criança quer saber sobre sexo, onde é que ela tem que perguntar? É ali na família. É em casa que ela tem que aprender. A criança quer saber sobre drogas, a criança quer saber sobre corrupção. A Joana de Ângeles, ela fala assim, crimes de colarinho branco, eutanásia, suicídio. É na família que aborto, você tem que sentar em família e discutir. Não pode existir assunto proibido para que os filhos possam conversar com os pais e chegar e tirar suas dúvidas. E aí, o que os pais vão fazer? Óbvio que ninguém precisa ter curso, nada disso para ser pai. Ser pai e mãe é necessário amor, desejo de acertar, desejo de fazer o bem e buscando essas informações. Então, ali no Evangelho, você tem sobre a caridade, você tem sobre o perdão, você tem sobre cuidar dos mais velhos, né, dos pais quando são idosos, então são dos avós. Você fala sobre as crianças, sobre a caridade de visitar os necessitados. Você vai ali nas preces, você fala prece por alguém que morreu, prece por alguém que se suicidou. Então, você, em toda aquela coletânea que Allan Kardec fez, naqueles textos, aquelas discussões, você tem todos esses assuntos do noticiário sendo debatidos à luz da doutrina espírita. Então, você recebe esse conhecimento e pode ali discutir. Ah, meu filho, eu não sei ainda como é que será que os espíritos encaram isso? Vamos ler, vamos ver junto, vamos estudar. E o mais importante, mostrar para os filhos que esse conhecimento, ele não é por um horário separado que você vai, eu vou numa reunião no centro espírita, naquele momento eu sou espírita, naquele momento que eu estou ali no meu culto religioso, eu sou cristão, eu sou religioso. A religiosidade é você incorporar tudo isso para a sua vida diária. Quando você estiver na condução, quando você estiver na escola, quando estiver no trabalho, quando estiver na beira do fogão fazendo uma comida, e aí tem os horários, tem que sair, como é que é isso? Na fila do supermercado. Então, esses conhecimentos, eles são para encherem a nossa vida diária e nos brindarem com paz. Paz, alegria, felicidade, bom ânimo, são pequenas doses que nós colocamos no coração e na mente dos nossos filhos que vão dar sustentabilidade para que mesmo diante dos desafios, e eles virão certamente, porque estamos no mundo de provas. Todos nós, não é? Se não temos, vamos ter. Pois é, mesmo diante de quaisquer desafios mais difíceis, eles se mantenham em equilíbrio, em paz, em felicidade. Muitas vezes nós queremos que o filho curse aquelas escolas mais caras que tem, acreditando que é aquilo que vai dar felicidade para ele. Mas quantas pessoas altamente intelectualizadas são grandemente infelizes? Então, meus irmãos, a felicidade está nisso, nessas doses diárias de amor, de religiosidade, de evangelho, que vão estruturando o caráter de uma pessoa e fazendo com que nós estejamos em sintonia com essa espiritualidade maravilhosa que está à nossa volta. Nós, infelizmente, já temos pouquíssimos minutos e eu gostaria que você trouxesse para nós, dessa família da TV Nova Luz, família Clube de Arte, as suas palavras finais. Olha, eu acho que o mais importante no momento é que a gente traga Jesus para dentro do nosso lar novamente. Que a gente traga esses ensinamentos de amar ao próximo como a si mesmo, começando pelo próximo mais próximo, que é quem está do nosso lado no dia a dia, dividindo a nossa casa, dividindo a rotina, dividindo as provações da vida moderna, da vida diária. Que a gente tenha essa noção de que é preciso compartilhar esse pão, mas não é só o pão material, é o pão afetivo, é o pão do amor, da alegria, do olhar, do toque. Então é preciso que a gente traga toda essa informação, traga o que Jesus trouxe, mas traga esse evangelho vivo na nossa vivência diária, na nossa prática, no nosso dia a dia, ombro a ombro, ali na luta, porque a reencarnação passa muito rápido. Uma encarnação é um sopro na vida eterna, é um sopro. Muito lindo, obrigada, Ana. Eu que agradeço muito. Vivências em Família, o brinde do Clube de Arte desse mês, um grande presente do clube para o seu coração. Não perca. Um beijo e até o nosso próximo programa.
Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas. São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV Novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A Ação Cristã Vicente Moretti atende a 50 internos portadores de necessidades especiais e realiza 6.000 atendimentos mensais em ambulatório. Nossa proposta de reabilitação visa corrigir distúrbios nas áreas psicológica, psicomotora, mental, auditiva, neurológica, entre outras deficiências. Uma unidade de internação, ambulatórios, estimulação com piscinas aquecidas e oficinas pedagógicas compõem uma estrutura física com profissionais qualificados na busca da qualidade de vida dos portadores. Participe desta obra de amor. Visite a Ação Cristã Vicente Moretti, Rua Maravilha 308, Bangu, ou ligue 3332-3095. Doações, Banco Itaú, agência 0847, conta corrente 010-92, dígito 3. Ação Cristã Vicente Moretti, uma cadeia de corações num trabalho de amor.